As plantas que contam histórias. Dona Maria arrumava a pequena horta no quintal de casa quando seu neto, Lucas, chegou correndo. Ele tinha 10 anos, olhos curiosos e um caderno sempre na mão. Vó, hoje na escola a professora falou que a Bíblia tem plantas importantes. Disse ele, ofegante. Ela só citou 2, mas eu quero saber todas. Dona Maria sorriu. Ela adorava contar histórias, e as plantas da Bíblia eram algumas das suas favoritas. Então senta aqui, meu filho. Vamos começar pela figueira. Lucas abriu o caderno e pegou a caneta. A figueira? Aquela que dá figo? Isso mesmo. Dona Maria apontou para uma árvore no fundo do quintal. Na Bíblia, Jesus viu uma figueira sem frutos e disse que ela nunca mais daria figos. Mas não foi por maldade, não. Foi para ensinar que as pessoas precisam dar bons frutos na vida, como amor, paciência e bondade. Lucas anotou rápido. E tem mais alguma? Claro. A videira. Dona Maria pegou um cacho de uvas que tinha colhido mais cedo. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele queria dizer que, assim como os ramos precisam da videira para dar uvas, nós precisamos dele para viver bem. Lucas mordeu uma uva. Gostei dessa. E o que mais? O trigo. Dona Maria pegou um punhado de grãos que guardava num pote. Na Bíblia, o trigo representa as pessoas boas. Jesus contou uma história de um homem que plantou o trigo, mas um inimigo jogou o joio no meio. O joio é uma planta ruim que parece trigo, mas não presta. No fim, o trigo foi separado do joio. Tipo quando a gente separa o feijão das pedrinhas? Perguntou o Lucas. Isso mesmo. Dona Maria riu. E tem a oliveira. O azeite dela era usado para acender lamparinas, ungir reis e até para curar feridas. Era tão importante que Noé soltou uma pomba depois do dilúvio, e ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Era sinal de que a terra estava seca de novo. Nossa, vó! Lucas estava encantado. E a romã? Ah, a romã! Dona Maria pegou uma fruta na fruteira. Ela é cheia de sementinhas, e na Bíblia representa a bênção de Deus. Os sacerdotes usavam romãs bordadas nas roupas, e o templo de Salomão tinha romãs esculpidas. Lucas abriu a romã e contou as sementes. Tem um montão. E o cedro? O cedro era uma árvore forte, usada para construir o templo de Salomão. Era tão valiosa que o rei Irã, do Líbano, mandou madeira de cedro para ajudar. Dona Maria fez um gesto largo com as mãos. Era como se hoje alguém mandasse ouro para construir uma igreja. Uau! Lucas escreveu rápido. E o isopo? O isopo era uma plantinha pequena, mas muito importante. Dona Maria pegou um galinho de manjericão, que lembrava o isopo. Moisés mandou os israelitas passarem isopo no sangue do cordeiro nas portas, para proteger suas casas na noite da Páscoa. Depois, usavam isopo para purificar pessoas doentes. Tipo quando a gente limpa um machucado com álcool? Perguntou o Lucas. Isso mesmo. E tem o linho. Dona Maria mostrou um pedaço de pano cru. Era usado para fazer roupas finas, como as que José ganhou do faraó. Também enrolaram Jesus num lençol de linho quando ele morreu. Lucas fez uma careta. Que triste, mas ele ressuscitou, meu filho. Dona Maria apertou a mão dele. E tem a amendoeira. Ela floresce cedo, antes das outras árvores. Deus mostrou um ramo de amendoeira para Jeremias para dizer que ele estava vigiando e cumpriria suas promessas. Tipo quando a gente espera algo bom e fica ansioso? Lucas perguntou. Exatamente. E a mostarda? Dona Maria pegou um pacotinho de sementes. Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, começa pequeno, mas cresce e vira uma árvore grande, onde até os pássaros fazem ninho. Como quando a gente planta uma sementinha e ela vira uma árvore enorme. Lucas estava empolgado. Isso. E por último, o aloé. Dona Maria pegou um gel de aloe vera. Nicodemos levou 100 libras de aloé para embalsamar Jesus.
Era usado para perfumar e curar. Lucas fechou o caderno. Vó, agora eu entendi. As plantas da Bíblia não são só plantas, são símbolos de coisas importantes. Dona Maria beijou a testa dele. Isso mesmo, meu filho. E agora você pode contar essas histórias para todo mundo. Lucas sorriu. Vou contar na escola amanhã. E quem sabe um dia eu escrevo um livro sobre isso. Dona Maria riu. Quem sabe? Mas agora vai lavar as mãos, que o almoço tá pronto. E assim, entre plantas e histórias, Lucas aprendeu que a Bíblia não era só um livro antigo, mas um tesouro cheio de vida, como as plantas que cresciam no quintal da sua avó. Lucas correu para a pia, mas parou na porta da cozinha. Vó, e o manjericão? Perguntou, virando o rosto. A senhora não falou dele. Dona Maria mexeu o feijão no fogão. Ah, esse danado. Ela riu. O manjericão não tá na Bíblia, mas o povo antigo usava para afastar mal-olhado. Diziam que onde ele crescia, a paz chegava. Lucas abriu a torneira. Então ele é tipo um super-herói das plantas? Mais ou menos. Dona Maria pegou um ramo de manjericão na janela e cheirou. E ainda deixa comida gostosa. Lucas secou as mãos na calça. Quero plantar um no meu quarto. Posso? Claro. Mas não esquece de regar, senão ele chora. Lucas riu. Chora? É. As folhinhas murcham quando tá com sede. Ele pegou um vaso pequeno e encheu de terra. Vou cuidar bem dele. Para sempre ter paz aqui. Dona Maria colocou a mão no ombro do neto. Paz e comida boa. Duas coisas que não podem faltar. Lucas assentiu, feliz. Enquanto enterrava a sementinha, pensou em todas as histórias que ainda tinha para contar. E no livro que um dia escreveria. Mas agora, o cheiro de almoço invadia a casa, e o estômago roncou. Vó, o que a senhora fez hoje? Tem cheiro de paraíso. Arroz, feijão, frango, e um pouco de amor. Ela piscou. Senta aí, que a história de hoje já acabou. Mas amanhã tem mais. Lucas puxou a cadeira, sorrindo. O manjericão no vaso já parecia acenar para ele. E assim, entre garfadas e risadas, o quintal da avó continuava cheio de segredos, e Lucas mal podia esperar para descobrir todos. Lucas limpou a boca com o guardanapo e olhou pela janela. O sol começava a baixar, pintando o quintal de dourado. Vó, e aquela planta ali? Apontou para um arbusto de folhas roxas perto do muro. Nunca perguntei o nome dela. Dona Maria seguiu o dedo do neto e sorriu. Ah, essa é a romã. Dizem que foi a primeira fruta que Noé plantou depois do dilúvio. Para agradecer. Sério? Lucas arregalou os olhos. E ela dá fruta mesmo? Dá sim. Mas tem que ter paciência. Dona Maria se levantou e foi até o arbusto. Tocou uma das folhas com carinho. Quando eu era pequena, minha avó me contou que a romã é símbolo de vida nova. Por causa das sementes, que são tantas, como as promessas de Deus. Lucas se aproximou e cheirou as folhas. Um perfume doce, meio escondido. E como a gente come? Espere até o verão. Aí ela fica vermelha, cheia de suco. Dona Maria fez um gesto com as mãos, como se segurasse uma fruta grande. Você abre, tira as sementes e come. Ou faz suco. Mas cuidado, mancha tudo. Lucas riu. Vou querer provar. E anotar no meu caderno. Caderno? Dona Maria ergueu a sobrancelha. Tô escrevendo tudo que a senhora me conta. Para não esquecer. Ah, é? Ela cruzou os braços, fingindo desconfiança. E o que mais tem nesse caderno? Tem a história do trigo, que veio da terra prometida. Do hisopo, que limpa o coração. Do cedro, que é forte como o templo, Lucas contou nos dedos. E agora a romã. Dona Maria balançou a cabeça, orgulhosa. Você vai acabar sabendo mais que eu.
Duvido. Lucas cutucou a terra com o pé. Mas e aquela ali? Apontou para uma trepadeira fina, cheia de flores brancas, subindo pelo varal. Essa é a videira. A uva. Dona Maria pegou um cacho pequeno, ainda verde. Jesus falou dela na última ceia. Disse que o vinho era o sangue dele, lembra? Lucas fez que sim. Mas aqui não dá vinho, né? Não. Mas dá sombra, dá doce, e dá história. Ela soltou o cacho e limpou as mãos no avental. Sabe o que mais a videira ensina? O quê? Que a gente precisa de apoio. Se ela ficar sozinha, cai. Mas se tiver um galho forte para segurar, cresce para todo lado. Lucas olhou para a trepadeira, imaginando as folhas se espalhando. Tipo a gente e a família? Isso mesmo. Dona Maria bagunçou o cabelo dele. Agora vai lavar as mãos. Tem bolo de fubá na mesa. Lucas correu para dentro, mas antes de entrar, parou e olhou para o quintal outra vez. Um manjericão, a romã, a videira, cada planta tinha um segredo. E ele queria descobrir todos. Naquela noite, antes de dormir, abriu o caderno e escreveu: Hoje aprendi que as plantas também são família. E que até as histórias mais antigas podem caber num vaso. Depois, apagou a luz e sonhou com um pomar cheio de frutas vermelhas e folhas sussurrantes. Lucas acordou com o cheiro de café fresco. A luz da manhã entrava pela janela, dourando as paredes do quarto. Ele esfregou os olhos e pulou da cama. No quintal, Dona Maria já estava regando as plantas. Bom dia, dorminhoco, ela disse, sem olhar. O manjericão tá com sede de novo. Lucas correu até a torneira e encheu o regador. Enquanto molhava as folhinhas verdes, lembrou do que tinha escrito no caderno. Dona Maria, e a oliveira? O que ela ensina? Ela parou, pensou um pouco e se agachou perto dele. A oliveira é forte. Sobrevive no sol quente, no chão seco. Mas o mais legal é o óleo dela. Dona Maria pegou uma folha e esfregou entre os dedos. Mesmo esmagada, ela dá o melhor que tem. Lucas franziu a testa. Tipo quando a gente passa por coisa ruim e ainda ajuda os outros. Exatamente. Ela sorriu. E olha só, o azeite não serve só para comida. Ilumina lampião, cura machucado, até abençoa. Abençoa? É. Nas histórias antigas, o óleo de oliva era usado para ungir reis, sacerdotes. Era sinal de algo especial. Lucas olhou para a oliveira no canto do quintal, pequena mas firme. Então até as plantas mais duronas têm um lado bom? Todas têm. Dona Maria se levantou e limpou as mãos no avental. Até o espinheiro, que ninguém gosta. O espinheiro? Lucas riu. Aquele que espeta? Esse mesmo. Mas sabia que ele protege as outras plantas? Os bichos não chegam perto, e ele segura a terra para não desmoronar. Lucas nunca tinha pensado nisso. No caminho para a cozinha, passou pelo vaso de aloés perto da porta. E esse aqui? Perguntou, tocando uma folha gordinha. Ah, o babosa. Dona Maria cortou um pedacinho e espremeu o gel transparente. Isso aqui é remédio puro. Queima de sol, cortezinho, até coceira de mosquito. E o que ela ensina? Paciência. Dona Maria passou o gel na mão dele. Ela guarda água para quando precisar. Não desperdiça nada. Lucas lambeu os lábios. O gel tinha gosto de nada, mas a pele já estava mais fresca. Vou escrever isso no caderno, disse, correndo para dentro. Naquela tarde, enquanto Dona Maria cochilava na cadeira de balanço, Lucas ficou no quintal observando as plantas. Pegou uma pedrinha e desenhou no chão, um círculo com raios saindo, como um sol. Você tá fazendo o quê? Perguntou uma voz atrás dele. Era Tiago, o menino da casa ao lado. Tô desenhando a romã, Lucas respondeu. Ela tem um monte de sementes, tipo um tesouro. Tiago se agachou. Minha avó fala que romã é sinal de vida. Por causa das sementes, né? É.
E a videira ensina sobre família. Lucas apontou para a trepadeira. E a oliveira, espera, espera. Tiago interrompeu. E o trigo? O que ele ensina? Lucas coçou a cabeça. Não sei. Minha avó diz que o trigo mostra que a gente precisa cair para crescer. Tipo, o grão tem que morrer para virar pão. Lucas arregalou os olhos. Nossa, é verdade. Os dois ficaram quietos por um momento, olhando para o quintal. Sabe o que eu acho? Tiago disse. Que as plantas são tipo professores. Só que em vez de dar lição de casa, elas dão lição de vida. Lucas riu. É. E a melhor parte é que elas não gritam. Dona Maria acordou com o barulho das risadas e sorriu. Levantou devagar e foi até os meninos. Que tal plantar mais uma hoje? Ela perguntou. Qual? Os dois disseram juntos. A figueira. Dona Maria pegou uma muda pequena num balde. Ela demora para dar fruto, mas quando dá, é doce que só. Lucas e Tiago cavaram a terra juntos, colocando a muda com cuidado. Enquanto regavam, Lucas pensou em todas as histórias que ainda não tinha descoberto. Dona Maria, ele disse, quantas plantas faltam? Umas 5 ou 6. Mas não precisa ter pressa. Ela bagunçou o cabelo dos dois. As melhores coisas da vida crescem devagar. E assim, entre risadas e mãos sujas de terra, mais uma lição foi plantada. Tiago olhou para a figueira recém-plantada e suspirou. Será que a gente vai comer figos dela um dia? Dona Maria riu. Se cuidar direito, sim. Mas não é só o fruto que importa. A figueira ensina paciência. Lucas franziu a testa. Como assim? Ela cresce devagar, mas fica forte. Dona Maria apontou para o tronco fino. No começo, parece frágil. Mas com o tempo, sol e água, vira uma árvore que aguenta vento e chuva. Tiago coçou a cabeça. Então a gente também precisa ser assim? Exatamente. Dona Maria sentou na grama. Às vezes a gente quer tudo rápido, crescer, aprender, ter as coisas. Mas as melhores coisas da vida não têm pressa. Lucas se jogou ao lado dela. Tipo a gente esperando os figos? Isso. Ela sorriu. E enquanto espera, aprende a cuidar, a observar, a ter esperança. Tiago pegou um graveto e desenhou na terra. E se a figueira não der fruto? Ah, mas ela vai dar. Dona Maria piscou. Só não hoje. Os meninos riram. O sol começava a baixar, pintando o céu de laranja. E qual é a próxima planta? Lucas perguntou. A videira. Dona Maria se levantou. Mas essa história fica para amanhã. Agora é hora de lavar as mãos e jantar. Tiago fez careta. Já? A gente mal começou. Amanhã tem mais. Ela estendeu as mãos para ajudar os dois a se levantarem. E lembrem, as melhores histórias não acabam de uma vez. Lucas olhou para a figueira uma última vez antes de entrar. Então a gente volta amanhã? Claro. Dona Maria fechou a porta da casa. As plantas não vão a lugar nenhum. E assim, entre promessas de mais histórias e o cheiro de terra molhada, o dia terminou. Os meninos acordaram cedo no dia seguinte. O sol ainda não tinha aparecido direito, mas eles já estavam de pé, com os pés descalços no chão frio da cozinha. Hoje é dia da videira. Lucas disse, esfregando os olhos. Tiago bocejou. Será que Dona Maria já acordou? Claro que sim. Ela sempre acorda antes do galo cantar. Os dois lavaram o rosto rápido e correram para o quintal. Dona Maria já estava lá, sentada num banquinho de madeira, com uma cesta de uvas ao lado. Bom dia, dorminhocos. Ela disse, rindo. Bom dia. Os dois responderam juntos. Uvas. Tiago apontou para a cesta. Sim, são da videira. Dona Maria pegou uma e ofereceu para eles. Mas antes de comer, vamos ouvir a história.
Lucas sentou no chão. Então conta logo. Dona Maria sorriu. A videira é forte. Ela se enrosca, sobe, se espalha. Na Bíblia, ela representa o povo de Deus. Um povo que cresce, que se apoia, que dá frutos. Como a figueira? Tiago perguntou. Um pouco. Mas a videira é diferente. Ela precisa de cuidado, de poda. Se não cortar os galhos ruins, ela não dá boas uvas. Lucas franziu a testa. Cortar? Por quê? Porque às vezes a gente precisa tirar o que não serve para crescer melhor. Dona Maria pegou um galho seco do chão e mostrou. Vejam. Esse aqui já não dá fruto. Se deixar, só suga a força da planta. Tiago olhou para as mãos. E se a gente for o galho ruim? Dona Maria segurou o ombro dele. Aí alguém vem e te ajuda a mudar. Como eu faço com a videira? Lucas pegou uma uva e mordeu. Então a videira é tipo, uma família? Isso mesmo. Dona Maria assentiu. Uma família que cresce junto, que se ajuda, que dá frutos doces. Tiago pegou outra uva. E o que mais? Bom, Dona Maria olhou para o céu, onde o sol já começava a esquentar. Tem uma parte triste. Jesus disse que ele é a videira verdadeira. E nós somos os galhos. Se ficarmos perto dele, damos frutos. Se nos afastarmos, a gente seca? Lucas completou. Isso. Ela suspirou. Mas não precisa ficar triste. Porque ele sempre chama de volta. Os meninos ficaram quietos, mastigando as uvas. E se a gente não souber como ficar perto? Tiago perguntou baixinho. Dona Maria pegou a mão dos dois. É só não sair correndo. Ficar quieto, escutar, deixar o sol bater. A videira faz o resto. Lucas olhou para as folhas verdes acima deles. Então a gente é tipo, galhos? Galhos fortes. Dona Maria riu. E cheios de uvas para dar. Tiago sorriu. Eu gosto dessa planta. Eu também. Lucas concordou. Dona Maria se levantou. Agora, quem quer ajudar a podar a videira de verdade? Os dois pularam. Nós. Enquanto pegavam as tesouras de poda, o vento balançava as folhas, e as uvas brilhavam sob o sol da manhã.